Não existe caminho sem dor. Apenas ilusões diferentes de que talvez a estrada que não escolhemos fosse menos árdua. Quem nunca se pegou perdido nos próprios pensamentos, repetindo em silêncio: e se eu tivesse feito outra escolha? E se eu tivesse seguido por aquele caminho, amado aquela pessoa, aceitado aquele trabalho, mudado de cidade? Essas perguntas ecoam como fantasmas, nos aprisionando em um labirinto sem saída. Olhamos para o passado como se ele pudesse nos oferecer um mapa para o presente, esquecendo que cada escolha carrega em si sua própria cota de alegrias e sofrimentos. O casamento, por exemplo, pode trazer companheirismo, intimidade, partilha, mas também conflitos, rotinas e frustrações. Já a solteirice pode oferecer liberdade, independência, silêncio, mas também solidão, ausência e falta de amparo. Onde houver vida, haverá também dor. A diferença está apenas no tipo de dor que carregamos. Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway, retrata essa inquietação com clareza devastadora. Clarissa, já casada com Richard, pergunta a si mesma: e se eu tivesse escolhido Peter? O que ela faz não é apenas recordar, mas imaginar uma vida alternativa que nunca existiu. Esse se queima. É nele que a dúvida se instala, e com ela o veneno da insatisfação. Mas esquecemos algo essencial. As escolhas que fazemos nascem do repertório que tínhamos naquele instante, da bagagem, das emoções e dos limites de quem éramos. Não tínhamos como decidir de outro modo, porque não éramos outra pessoa. Por isso, martirizar-se pelo que não foi é uma forma sutil de autodestruição. A verdadeira maturidade não está em sonhar com vidas paralelas, mas em olhar para a realidade e aceitá-la como terreno fértil para crescer. Não se trata de resignação passiva, mas de tomar posição. Se há algo que não vai bem, que se mude agora. E se há dor, que se aprenda com ela. E aqui está o convite. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa questão existencial dos e se, refletindo sobre as armadilhas do arrependimento, sobre a necessidade de amadurecer diante das nossas escolhas e sobre como a literatura, especialmente a voz de Virginia Woolf, nos ensina a viver o presente sem sermos devorados por fantasmas do passado. Se esse tema ressoa em você, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você encara suas escolhas. Existem dores que não sangram, mas corroem em silêncio. Uma delas é o peso dos e se? E se eu tivesse escolhido diferente? Essa pergunta parece inocente, mas carrega em si o poder de paralisar uma vida inteira. Quantas vezes, diante de uma dificuldade atual, nos pegamos imaginando que outro caminho teria sido mais leve? O problema é que nunca comparamos realidades, e sim um presente concreto, com suas imperfeições, contra uma fantasia idealizada que nunca existiu. Virginia Woolf captou isso com precisão em Mrs. Dalloway. Clarissa, enquanto organiza sua festa, recorda-se de Peter Walsh, um antigo pretendente. Woolf escreve: era por causa de Richard que agora podia dizer às pessoas isso, aquilo. Mas com Peter tudo teria sido diferente. Ele sempre exigira o impossível. Aqui Clarissa não está apenas lembrando. Ela está vivendo um dilema universal. Olhar para a escolha feita e se perguntar se teria sido mais feliz com a outra. Mas será que realmente teria? No casamento com Richard, Clarissa encontra estabilidade, respeito, um lar tranquilo. Já com Peter, ela imagina paixão, intensidade, talvez mais emoção. Só que cada possibilidade carrega também suas próprias dores. Com Richard, o peso da rotina. Com Peter, talvez o sufocamento da exigência constante. É sempre assim. Quando olhamos para o que não escolhemos, enxergamos apenas o lado luminoso, esquecendo das sombras que também o acompanhariam. Na vida prática, isso se manifesta o tempo todo. Uma pessoa decide casar. Nos momentos de crise, pensa: não deveria ter casado, minha vida seria mais fácil solteiro.
Mas esquece que a solteirice também tem seu preço. Noites solitárias, falta de partilha, ausência de companhia nos momentos difíceis. O mesmo vale para carreiras. O médico que enfrenta plantões pesados pensa: se eu tivesse escolhido ser professor, teria paz. Já o professor, diante de um salário apertado, imagina: se eu fosse médico, teria estabilidade financeira. A mente humana é engenhosa em criar jardins perfeitos no terreno que nunca pisamos. Esse jogo mental é autodestrutivo porque rouba a presença. Ficamos suspensos entre um passado que não existe mais e um futuro que não conhecemos, enquanto o agora se esvai. Maturidade é compreender que toda escolha é feita a partir de quem somos naquele instante. Clarissa não escolheu Richard ao acaso. Ela o escolheu porque, naquele momento, o que ele representava dialogava com as necessidades mais profundas dela. O mesmo acontece conosco. Escolhemos sempre com o repertório que temos. E o que fazemos com isso? Não se trata de nunca se arrepender, mas de não transformar o arrependimento em prisão. Se hoje o casamento pesa, que se trabalhe nele. Se a carreira sufoca, que se busque novas alternativas. Mas gastar energia com fantasias do que poderia ter sido é um desperdício cruel de vida. Afinal, não existe escolha sem dor, existem apenas dores diferentes e cabe a nós amadurecer para atravessá-las. A mente humana é uma contadora de histórias incansável. Quando nos sentimos insatisfeitos com o presente, ela cria narrativas sedutoras sobre como tudo teria sido diferente e, claro, melhor, se tivéssemos seguido outra estrada. Essa imaginação, porém, é uma armadilha. Não se trata de enxergar o passado com clareza, mas de idealizá-lo com lentes de fantasia. Virginia Woolf mostra isso com delicadeza devastadora em Mrs. Dalloway. Em uma de suas lembranças, Clarissa reflete: com Peter, tudo teria sido aventura, tudo teria sido descoberta. Mas logo depois, a mesma Clarissa admite que Peter também a sufocava com sua intensidade, com suas exigências, com sua necessidade constante de provar algo. O que vemos aqui é o mecanismo exato da mente. Ela edita o passado, seleciona apenas o que convém ao devaneio e descarta as dores que, na época, eram insuportáveis. Na vida real, não é diferente. A pessoa que escolheu permanecer em sua cidade natal, por exemplo, pode se torturar pensando que, se tivesse se mudado, teria encontrado oportunidades incríveis. Já quem foi embora, diante da solidão e das dificuldades da adaptação, sonha com a estabilidade que teria se tivesse ficado. Ambas vivem a mesma ilusão, imaginar que o outro caminho seria isento de dor. Mas a verdade é que não existe escolha sem perdas. Todo sim é também um não a uma infinidade de possibilidades. E esse não dói. É aí que o arrependimento nasce. Mas quando o alimentamos, ele se torna corrosivo. Ficamos presos em um jogo mental em que a vida nunca é suficiente, em que o presente sempre perde para um passado idealizado. E o mais cruel é que esse passado sequer existiu. Ele é fruto da nossa imaginação, um espelho distorcido que usamos para nos punir. Esses pensamentos são autodestrutivos, porque minam a única coisa real que temos, o agora. Enquanto alimentamos a fantasia de um casamento que não tivemos, de uma carreira que não seguimos, de uma cidade em que nunca moramos, deixamos de cultivar aquilo que está diante de nós. O resultado é uma vida partida, metade no que foi, metade no que poderia ter sido, mas quase nada no que é. O amadurecimento começa quando reconhecemos essa armadilha e aceitamos que não há caminho sem sofrimento. A escolha de Clarissa por Richard não foi um erro. Foi a escolha de alguém que, com o repertório daquele momento, precisava de estabilidade. Assim também somos nós. Cada decisão carrega em si uma verdade de quem éramos. Criticar o passado com os olhos do presente é injusto,
porque hoje sabemos coisas que ontem simplesmente não sabíamos. Por isso, insistir nos e se é, na prática, lutar contra a realidade. É recusar-se a viver. Como disse Woolf, A vida é uma luminosidade que se extingue, e cada vez que olhamos para trás, ela se torna ainda mais breve. amadurecer não significa deixar de sentir arrependimentos. Significa aprender a lidar com eles de forma que não nos destrua. O arrependimento é, em si, uma prova de que crescemos. Olhamos para trás e percebemos que faríamos diferente, justamente porque não somos mais os mesmos. O problema surge quando transformamos esse sentimento em martírio, repetindo mentalmente a tortura de que poderíamos ter sido mais felizes em outro lugar. O amadurecimento começa ao compreender uma verdade simples, mas libertadora. Decidimos sempre com o repertório que temos naquele momento. Clarissa, em Mrs. Dalloway, ao pensar em Peter, revela essa consciência de maneira velada. Ela recorda com ternura a intensidade dele, mas logo percebe que não suportaria a instabilidade de uma vida ao lado de um homem tão inquieto. Woolf descreve: Com Peter teria sido como viver em um redemoinho. é uma confissão de que sua escolha por Richard não foi covardia, mas adequação ao que em sua juventude ela precisava. Assim também acontece conosco. Quem decide por um casamento, por exemplo, o faz com o desejo de construir uma vida em conjunto. Isso não significa que não surgirão dores, significa apenas que naquele instante era o que fazia sentido. O erro está em julgar escolhas antigas com os olhos de hoje, esquecendo que não tínhamos a consciência ou a maturidade que temos agora. Amadurecer é assumir responsabilidade sem se punir. Não se trata de negar que uma decisão trouxe consequências difíceis, mas de entender que elas podem ser transformadas. Se a carreira não nos satisfaz, não adianta se torturar com o "e se eu tivesse escolhido outra?". O que importa é o que posso fazer agora com as ferramentas que tenho, como posso me reposicionar diante da vida. Esse movimento de responsabilidade nos tira da passividade. Enquanto ficamos presos nos devaneios, perdemos tempo precioso que poderia ser investido em mudança real. E a vida é curta demais para ser desperdiçada em hipóteses. Clarissa, ao organizar sua festa, sente isso de forma profunda. Ela tinha a sensação de estar costurando a vida, de reuni-la outra vez, de lhe dar uma forma. Esse gesto de reunir é simbólico. É a tentativa humana de ressignificar o presente, mesmo com todas as dores que o acompanham. O amadurecimento é exatamente isso. Costurar os pedaços, aceitar que as escolhas nos moldaram, aprender com elas e, a partir daí, caminhar com mais consciência. É transformar arrependimento em sabedoria e não em prisão. É parar de perguntar "e se?" e começar a perguntar "e agora?". Há uma contradição que só os mais atentos percebem. Quanto mais resistimos ao que é, mais prisioneiros nos tornamos. A mente que insiste em lutar contra a realidade nunca encontra repouso. Mas quando nos submetemos ao real, aceitando que cada escolha carrega perdas, que cada vida tem suas sombras, algo inesperado acontece, descobrimos a liberdade. Virginia Woolf nos mostra isso de maneira sutil em Mrs. Dalloway. Clarissa, ao refletir sobre a própria vida, percebe que não viveu os grandes arroubos românticos que talvez tivesse com Peter, mas ao mesmo tempo reconhece a solidez que Richard lhe oferece. Woolf escreve: Com ele havia paz, havia um lar, havia ordem. Clarissa não nega a falta, mas também não a transforma em cárcere. Ela olha para a sua realidade e, em certo sentido, a abraça. É nessa aceitação que se revela a força silenciosa de sua vida. No fundo, resistir ao real é alimentar uma ilusão, a de que existe uma vida perfeita em algum lugar onde só haveria alegria. Mas não existe tal vida. Todo casamento carrega desgastes, toda carreira traz sacrifícios, toda cidade tem seus vazios.
Quando aceitamos isso, deixamos de comparar a vida real com fantasias inatingíveis, e essa comparação é a maior fonte de sofrimento desnecessário. A aceitação, no entanto, não é resignação cega. Não significa cruzar os braços diante do que nos machuca. Pelo contrário, é reconhecer o chão firme de onde partimos. Só podemos transformar o que aceitamos como real. Enquanto insistirmos em viver em mundos paralelos de possibilidades, permaneceremos imóveis. Mas quando dizemos, esta é a vida que tenho com seus limites e suas riquezas, abrimos espaço para agir de maneira concreta. Um exemplo simples: a pessoa que escolheu casar, ao enfrentar crises, pode pensar que teria sido mais feliz solteira. Mas ao aceitar que o casamento envolve dificuldades próprias, ela pode transformar sua relação em aprendizado, buscar diálogo, reconstruir laços. O mesmo acontece com quem escolheu ficar solteiro. Ao aceitar os vazios dessa escolha, pode investir em amizades, projetos, comunidade. O que destrói não é a escolha em si, mas a recusa em habitá-la plenamente. Woolf nos lembra, com sua escrita fragmentada e lúcida, que a vida nunca é absoluta. Sempre será feita de brechas, de silêncios, de escolhas imperfeitas. O segredo não está em escapar, mas em se submeter ao real e, nesse gesto, encontrar a liberdade de viver sem comparações impossíveis. Aceitar a vida como ela é não nos limita, nos liberta. Porque só então paramos de perseguir fantasmas e começamos a caminhar no único lugar onde é possível ser feliz: o presente. No fim, todos nós carregamos lembranças que nos perseguem, caminhos que não seguimos, amores que não vivemos, decisões que poderiam ter mudado tudo. Mas é preciso ter coragem para dizer a nós mesmos: esse outro destino é apenas uma invenção da mente. A realidade, com suas dores e alegrias inseparáveis, é o único terreno onde podemos florescer. Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway, nos oferece um espelho dessa condição humana. Clarissa, ao relembrar Peter, não encontra respostas definitivas, apenas a consciência de que a vida é feita de escolhas irreversíveis, cada uma com sua beleza e sua ferida. E é justamente nessa imperfeição que se encontra a profundidade da existência. Se ficarmos presos nos e se, viveremos como fantasmas, assombrando corredores de um passado que não existe mais. Mas se aceitarmos nossa história, com tudo o que ela traz, podemos finalmente nos libertar. O arrependimento se transforma em sabedoria, a dor em maturidade e o presente em oportunidade de recomeço. Talvez esse seja o maior convite da vida: parar de perguntar como teria sido e começar a perguntar: o que faço agora com o que tenho? A liberdade não está no que deixamos para trás, mas no que escolhemos construir daqui em diante. Quero saber de você. Essa reflexão ressoou de alguma forma na sua vida? Compartilhe nos comentários e envie este vídeo a alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos transformar arrependimentos em aprendizados. E agora, deixo você com uma poesia, não como resposta, mas como um convite à reflexão que cada um precisa atravessar por si. E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse ficado? E se o abraço não tivesse sido o último? O e se é uma casa vazia onde a gente mora sozinho, mobiliando a sala com fantasmas do que nunca existiu.